Olá, meus amores! Vamos mais uma aula de hoje falando sobre as datas comemorativas do mês de abril. Hoje nós vamos falar sobre o dia do Tiradentes, tá? Escuta o que a tia falei para você, ó. Tiradentes é o apelido que foi dado a Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 1746 e morreu em 21 de abril de 1792 e ficou conhecido como o único participante da Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1788. Ele recebeu a pena de morte. Ele foi acusado de conspiração pela coroa portuguesa. Exerceu várias atividades profissionais. Uma delas, que ele foi dentista, por isso que ele tem esse apelido de Tiradentes. O nome dele Joaquim José da Silva Xavier, apelido Tiradentes. Ele era contra tudo de errado e ele foi preso no Rio de Janeiro, onde foi condenado a forcar. Então ele morreu o quê? Enforcado. Ele morreu no dia 21 de abril de 1792. Ele morreu novinho, com uns 42 anos. Ele lutou, né, para poder tirar o Brasil de Portugal. Como ele criou a Força Militar em 1965, foi sancionada pelo presidente Marechal Castelo Branco uma lei que tornou feriado esse dia 21 de abril, né? Porque ele passou a ser o patrono da nação brasileira. Então, olha só, nessa folhinha aqui você tem um desenho, tá? Do Tiradentes. Aí você vai poder pintar também. E vem os exercícios na folha seguinte, ó. 21 de abril, dia de Tiradentes. Observe a conversa. Isso aqui é uma conversa de alguns personagens, né? O dia 21 de abril é comemorado como o dia de Tiradentes. Você sabe por que ele foi preso e condenado à forca? Aí a outra criança, porque aqui é uma conversa, depois você vai ler na sua folhinha, você vai entender melhor. Aí a outra criança respondeu: sim, porque ele queria libertar o Brasil de Portugal. Aí o menino falou: isso mesmo, ele participou de um movimento para libertar o nosso povo. Viu que legal? Uma conversa de duas crianças, tá? Agora embaixo tá assim, ó. Sobre quem as crianças estão conversando? Sobre Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Qual o mês que comemoramos o dia de Tiradentes? O mês é abril, né? Dia 21 de abril. Como ele morreu? Enforcado. Ele queria libertar o Brasil de qual país? Tudo tem a leiturinha do país. Ele queria libertar o Brasil de Portugal, tá bom? Aqui também no caça-palavra você vai estar trabalhando português, né? Porque você trabalha leitura. Você vai colocar depois na ordem alfabética, que você vai pensar assim: qual palavrinha que começa com A, qual palavrinha que começa com B. Então você vai achar aqui, ó, encontre as palavras na cruzadinha. Você vai achar a palavra Portugal, abril, Tiradentes e enforcado. 4 palavrinhas aqui no caça-palavras. Depois você vai escrevê-las em ordem alfabética. Você vai olhar assim, ó, qual é a primeira letra do alfabeto? A. Nessas 4 palavras, tem palavrinha com A? Então, se tem, você vai colocar a primeira, que no caso é o mês abril. Depois, aí você vai para o B. Se não tiver uma palavrinha com B, você já passa para a próxima, que é o C, e assim você vai até chegar, você colocar todas as 4 palavras na ordem alfabética. Tá bom, meus livros? Então,
Esse é o exercício do Tiradentes, 21 de abril. Bom? Então, meus amores, continuando sobre as datas comemorativas do mês de abril, nós temos também o dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, tá? Olha aqui para esse desenho, olha. Eu tenho aqui um desenho lúdico com uma caravela e, né? Olha, ele está avistando o Brasil, aqui ó, o nosso país. Então, a tia vai ler agora sobre o descobrimento do Brasil. Ó, em 22 de abril de 1500, chegava no litoral sul da Bahia, aqui no Brasil, as caravelas portuguesas, liderada por Pedro Álvares Cabral. Foram 45 dias de viagens, 13 caravelas, mais ou menos uns 1.200 homens. O encontro com os portugueses e os índios foi um choque cultural, sabe por quê? Os portugueses acharam estranho de ver os índios sem roupas, né? Que eles chegaram aqui no Brasil, lembra que a tia falou? Chegou aqui no Brasil, só tinha índios. Os índios andavam nus, ou seja, sem roupa nenhuma. E os portugueses, quando chegaram nas caravelas, eles olharam assim, um povo que ele não sabia quem era. Eles colocaram o nome de índios. E estavam todos nus. Então, eles acharam isso assim, estranhíssimos, né? Então, ó, e os índios acharam também estranho de ver os portugueses com roupa. Então, o Brasil passou a pertencer a Portugal, tá? Então, Pedro Álvares Cabral veio com 10 naus essas naus eram navios grandes que cabiam 200 pessoas, tá? Era um navio de grande porte, cabia 200 pessoas. E 3 caravelas. Mas as caravelas, elas eram maiores. Elas cabiam centenas de pessoas e toneladas de mercadorias, tá? E Pedro Álvares Cabral veio, então, no total de 13, né? 10 naus e 3 caravelas. Então, olha só, na folhinha dos exercícios aqui, a história. História é a ciência que estuda fatos significativos já acontecidos com a humanidade. Coisas que aconteceram há muito tempo, tá? Isso está tudo na folhinha que você vai levar para casa para estudar. No ano de 1500, D. Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra de navios para ser comandado por Pedro Álvares Cabral, tá? Com o objetivo de fazer uma viagem às terras distantes das Índias. No dia 22 de abril de 1500, a esquadra chegou aqui à nossa terra e avistaram um monte e deram-lhe o nome de Monte Pascoal. Sabe por que deram o nome de Monte Pascoal? Porque era época da Páscoa, tá? Eles chegaram aqui no Brasil e viram aquele monte, aí falaram assim, Monte Pascoal, porque estava na época da Páscoa. Aí, o Monte Pascoal fica no litoral sul, atual do estado da Bahia. Aqui os portugueses, né, quando eles chegaram com essas 10 naus e 3 caravelas, quem que eles avistaram? Olharam assim, eles viram quem? Os índios. Ó, aqui os portugueses encontraram pessoas que aqui viviam e receberam o nome de índios. Os portugueses chamaram eles de índios. Nome dados à nova terra foi Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e depois Brasil. Deram o nome de ilha porque pensaram que era uma ilha. Aí depois viram que era uma terra, aí colocaram Terra de Santa Cruz. E por último Brasil, que é um nome até hoje, por causa de uma madeira encontrada aqui chamada pau-brasil. Era muita madeira, tá? Umas madeiras enormes. Então, essa madeira era muito útil na fabricação das coisas, né? De móveis e tal. Então, eles botaram o nome de
Pau-Brasil, essa bandeira chama-se Pau-Brasil, então botar o nome de Brasil. Assim eram os índios. Como que os índios eram quando os portugueses chegaram aqui, ó? Eles moravam em ocas, taba, né? Aldeias. O chefe era o cacique, o chefe religioso, pajé. Usavam canoas para poder irem pescar, né? Para se locomover de um lugar para o outro. Seus utensílios eram cerâmicas de barro e cesto de palha. Enfeitavam-se com penas e dentes de animais, né? Que eles caçavam, pegavam as penas, faziam os cocais, pegavam os dentes, faziam os colares. Aí as tintas das árvores eles faziam, se pintavam. E alimentavam-se da caça, da pesca, da mandioca, milho e outras coisas mais. Suas armas eram flechas, arco, lança, tacape e zarabatana. Então, essa história do descobrimento do Brasil, você também pega uma parte do índio, né? Porque quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Ele falou, descobri o Brasil, só que já tinha os índios aqui, entendeu? Os índios habitavam o Brasil. Então, ó, o primeiro monte que ele avistou, nós falamos aqui na leitura, Monte Pascoal, porque era Páscoa. Os nomes dados à nossa terra aqui, o Brasil, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e, por último, Brasil. Se perguntar assim, por que Brasil? Porque tinham essas árvores, né, enormes, que a madeira muito boa, chamada pau-brasil. Aí então ficou só Brasil, tá? No exercício, na folhinha a seguir, tá perguntando assim, ó, qual o nome que recebeu o primeiro monte avistado pelos portugueses e por que recebeu esse nome? Então você já viu que o primeiro monte foi o Monte Pascoal, porque estava na época da Páscoa. Então, essa vai ser a resposta. Qual foi a data do descobrimento do Brasil? 22 de maio de 1500? O ano tá certo, 1500. 20 de abril de 1500? Não. 22 de abril de 1500? Sim, essa é a resposta. Quem comandava a expedição que descobriu o Brasil? Ó, Pedro Álvares Cabral. A primeira carta enviada ao rei de Portugal foi escrita por Pero Vaz de Caminha. Aí você vai marcar, porque tem três aqui, ó. Tem Pedro Álvares Cabral, tem Frei Henrique. Não. Quem escreveu a carta foi Pero Álvares de Caminha. E quais os outros nomes que o nosso país recebeu antes do nome Brasil? Então você já viu que são dois nomes, né? Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz, antes de chegar Brasil. Por que o Brasil recebeu esse nome de Brasil? Por causa dessa madeira chamada pau-brasil. Tá bom, meus amores? Então, ó, aqui eu tenho esse desenho, né, que a tia já falou, com uma caravela, tá? Um mapa representando o nosso país, que é o Brasil, tá bom? E esse desenho para você pintar, tá bom? Então, essa é a aula do descobrimento do Brasil, que foi no dia 22 de abril de 1500, tá bom? Então, ó, beijos.